Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Ricardo Basílio, eu sou da Coordenação de Educação à Distância e eu venho trazer aqui para vocês um pequeno papo sobre realidade aumentada e virtual. Primeira coisa que é interessante a gente ver é a diferença entre os dois. A realidade aumentada, ela é algo que ela é inserida num real, num cotidiano, em algo que realmente existe. Nós vamos dar exemplos aqui. E na realidade virtual, todo o contexto é criado virtualmente, ou seja, nada daquilo existe na realidade, é tudo simulado. Um bom exemplo aqui de realidade aumentada é a localização de lojas, de estabelecimentos que você pode ter numa rua, por exemplo. Ali a rua é real, você está vendo a rua com a câmera do seu celular e pela posição de GPS, pela posição de antenas de Wi-Fi, ele sabe que naquela localização ali você tem uma cafeteria, você tem um restaurante, você tem uma loja de relógios e você pode inclusive contar com classificações de outros usuários dessas lojas, de outros clientes, dando estrelas, por exemplo. Então, quer dizer, uma base de dados que está na nuvem, que está na internet, uma base de dados vai fornecer mais informações complementares àquilo que você está vendo. Então é uma realidade, só que foi aumentada via essas informações. Já na realidade virtual, você tem todo o contexto criado virtualmente. Nessa imagem aqui, nós temos como se você estivesse pilotando um helicóptero. Então você está dentro da cabine, a cabine é virtual, o ambiente onde o helicóptero estaria voando, estaria preparado para decolar é virtual, então tudo é simulado para se aproximar de uma prática onde você possa realmente se acidentar, onde você possa voar normalmente, onde você possa praticar simuladamente o que você estaria fazendo num helicóptero real sem ter os problemas de acidentes, ou seja, você simularia reduzindo riscos. Então agora eu gostaria de mostrar alguns exemplos de aplicações que a gente poderia fazer com realidade aumentada e realidade virtual. Nesse exemplo, a gente consegue ver que o usuário ele está estudando as estruturas daquele corpo ali, do sistema digestório, utilizando um óculos. Então, esse óculos vai fazer com que a posição do usuário em relação ao corpo virtual, no que ele muda de posição, o corpo muda também, então ele consegue fazer uma visualização dessas estruturas em 3D, não necessariamente interferindo nela, tá? Mas observando. Aqui nós vemos um coração aberto, né? Que é algo que é uma simulação, é claro, mas a riqueza de detalhes do coração, esse coração é um coração animado, inclusive, ele pode nos dar uma noção de como o coração funcionaria por dentro, que é algo que nós não conseguiríamos nem numa realidade, né? Só numa realidade simulada. Ao lado, nós temos alguns órgãos ali, pulmões, o estômago, o fígado, o intestino. Então nós temos ali também uma estrutura que você pode rotacionar para estudar essa estrutura por outros pontos de vista, né? E que isso ia dar uma facilidade de investigação ao aluno na descoberta de alguma enfermidade, de algum problema. Nesse exemplo, nós temos uma simulação de um laboratório onde provavelmente os usuários que também estão usando óculos, eles podem interferir naqueles objetos, né, de forma que a simulação fique um pouco mais real, um pouco mais próxima do que seria num laboratório real. Voltando aqui para uma simulação
da rua, né, de uma rua no caso, você consegue somar a um cotidiano, a uma realidade que você está presente nela, né, como é a rua, o usuário que está portando o celular, ele está na rua e informações são somadas ao que ele vê de forma a ajudar ele. O que eu gostaria de acrescentar nessa cena aí, em relação à cena anterior que nós vimos, é que nessa cena pode estar mostrando ao usuário só o que está dentro dos interesses dele, né? Vamos dizer, quando você pega e vai num site, você vai a sites de, vamos dizer, artes. Então, se você vai muito a site de artes, a sua navegação mostra o teu perfil. Você gosta de artes. Então, por exemplo, para esse usuário que está vendo ali essa rua, ele mostrou uma loja de modas, um shopping center e uma cafeteria. Muito provavelmente, esse usuário tem interesse nesse tipo de coisa. Se ele fosse um grande consumidor de remédios, tendo uma farmácia aí, provavelmente ela seria mostrada. Então, o sistema ele é inteligente a ponto de indicar baseado nas preferências de quem está operando aquela aplicação ali que utiliza realidade aumentada. Agora eu gostaria de mostrar para vocês alguns recursos que são usados na construção dessas aplicações, na construção desses mundos virtuais e para a realidade aumentada também. Bom, considerando a realidade aumentada ou virtual, na realidade esses equipamentos aí servem para os dois, a gente consegue hoje com um celular colocar o celular dentro do cardboard, que é aquela estrutura ali acima à esquerda, e o celular entra ali dentro, ele vira um óculos para a gente coloca o óculos e dentro do celular vão se formar duas imagens para que a gente consiga ver a projeção daquele mundo 3D. Aí seria mais voltado para uma realidade virtual, mas não impede de ser feito com realidade aumentada também. A imagem do meio é um scanner 3D, que é muito útil para a gente pegar e capturar objetos, né? No caso desse scanner aí, objetos de pequenas dimensões, e transformar ele numa malha 3D para que você possa utilizar ou na realidade aumentada ou na realidade virtual. Existem óculos mais poderosos, né? Como aquele esquema ali do canto esquerdo inferior, que são óculos já de um preço mais elevado, que também servem para projeção. Esse é mais voltado para a realidade aumentada, porque ele projeta no óculos o que em cima do que você está vendo na realidade. E tablets celulares, isso aí é o comum dessas duas tecnologias, até porque os tablets celulares eles também vêm com certos equipamentos, tais como acelerômetros, giroscópios, bússolas, que te ajudam a localizar aquilo que você está vendo, o local que você está inserido. Bom, gente, em relação a softwares, nós temos o Unity, que é um software para desenvolvimento de jogos em 3D e que a gente consegue com ele também trabalhar realidade aumentada e realidade virtual. No caso de realidade aumentada, a gente colocando um plugin chamado Vuforia, esse é um plugin da Qualcomm, onde a gente consegue fazer uma ligação do que a câmera do celular vê com os objetos criados no Unity. E dessa forma, a gente consegue projetar esses objetos, manipular esses objetos utilizando um celular simples. Para criar mundos em 3D, para criar objetos em 3D um pouco mais elaborados, a gente pode usar o Autodesk Fusion 360. Mas poderia usar também um software
como o Maya, como o 3D Studio, como o Blender, ou seja, a gente tem muita facilidade, muito software por aí, inclusive softwares gratuitos. Um aspecto importante que a gente tem que ver é o da equipe. A equipe não basta só ter o pessoal técnico, ter o designer visual, ter o programador, mas também ter o designer didático, que vai fazer a ligação do conteúdo para a tecnologia, ter o professor, e aí eu vou dizer que o professor é a figura principal dessa equipe, e teria uma grande vantagem, uma grande riqueza se pudesse utilizar também a participação de alunos. Outro ponto fundamental que eu gostaria de ressaltar é que o professor, como detentor ali do conteúdo, da prática que vai ser feita ali, ou seja, o professor como o grande maestro de como isso tem que acontecer, ele deveria dirigir o que está sendo criado ali, não só para uma observação de uma estrutura em 3D, mas uma observação investigativa, né? Ou seja, o aluno está vendo ali uma estrutura que pode ter algum problema, onde ele precise identificar um diagnóstico, onde ele precise fazer com que aquilo tenha algo a ser concluído e não só observar a estrutura pela simples observação, pelo simples 3D da coisa. Ou seja, que ele investigue para correr atrás de uma solução baseado em que ele já aprendeu nas aulas tradicionais e que dessa forma essa solução faça sentido, tenha significado como uma prévia do que ele vai ver na realidade. Bom, gente, eu queria agradecer aí pelo tempo de vocês. Espero que eu tenha conseguido passar as diferenças da realidade aumentada para a virtual e principalmente algumas aplicações que elas podem ter aqui nos nossos cursos, né? Tanto de graduação quanto de pós e também de extensão. É uma forma de aproximar o aluno de uma realidade, mesmo simulada, e assim ele tem uma prévia daquilo que ele vai ver lá na frente, já tendo feito alguma forma de prática. Assim ele vai ter mais segurança, ele vai ter mais, vamos dizer, experiência, mesmo considerando o ambiente simulado. Tá bom? Um abraço a todos.